Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Gladiador Jurídico. Hoje nós vamos falar a respeito do Código de Trânsito Brasileiro. Essa aula ela foi voltada para aqueles que querem prestar concurso para a Guarda Municipal Civil. E antes de iniciar, gostaríamos de ler uma frase para reflexão, que diz o seguinte: aquilo que persistimos em fazer torna-se mais fácil de realizar. Não que a natureza da tarefa mude, mas nossa capacidade aumenta. Então, quando nós perseveramos, quando nós realmente sempre fazemos aquilo que é necessário, porque ao desenvolver as nossas habilidades, nós vamos nos tornar capacitados para atingir o que almejamos. Agora vamos dar início falando das normas gerais de circulação e conduta, das condutas dos usuários das vias terrestres. Então, os usuários das vias terrestres, eles precisam se abster-se, ou seja, deixar de fazer, deixar de agir de determinada forma. Então, vamos dar continuidade. Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo e qualquer ato que constitua perigo ou obstáculo para o trânsito. Então, perigo e obstáculo para o trânsito de quê? De veículos, de pessoas e animais. O usuário também precisa abster-se de causar danos a propriedades públicas ou privadas. Se o usuário ele não respeitar essas normas de conduta, ele responderá por infração grave, com penalidade de multa, com a medida administrativa de remoção da mercadoria ou do material. Uma observação importante a ser feita aqui, que a penalidade e a medida administrativa, ela também se aplicará sobre a pessoa física ou jurídica responsável. Então, aquela pessoa jurídica ou física responsável de não cumprir com essas condutas, a penalidade e a medida administrativa serão aplicadas a elas também. Os usuários das vias terrestres, eles também devem abster-se de obstruir ou tornar perigoso o trânsito atirando, depositando ou abandonando nas vias públicas objetos ou substâncias ou nelas criando qualquer outro obstáculo. E aqui também, caso o usuário ele não respeite essa norma de conduta, ele responderá por uma infração média e penalidade de multa. Agora, transitar com o veículo derramando, lançando ou arrastando sobre a via qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente, a infração já é gravíssima, com a penalidade de multa, com medida administrativa, tendo a retenção do veículo para a regularização. Agora vamos ver quais as condutas que o condutor do veículo deve ter antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas. Então aqui é uma conduta que tem que ser realizada antes. E quais são elas? Verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Se o condutor ele não verificar isso antes e conduzir o veículo sem esses equipamentos obrigatórios ou estando estes ineficiente ou inoperante, ele responderá por uma infração grave, penalidade de multa, medida administrativa retenção do veículo para regularização, e isso se encontra no artigo 230, inciso 9 do Código de Trânsito Brasileiro, conhecido como CTB. Ainda a respeito desse assunto, se o condutor conduzir o veículo com um defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com as lâmpadas queimadas, a infração já é média, penalidade de multa, e isso se encontra também no artigo 230, inciso 22. A próxima conduta que o condutor do veículo deverá ter antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas é verificar, é assegurar a existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Então, se cair na prova qualquer coisa diferente disso, está errado. Antes de colocar
o veículo em circulação, o condutor ele precisa verificar se tem combustível suficiente para chegar até o local de destino. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível é infração média, penalidade multa, medida administrativa, remoção do veículo, onde se encontra no artigo 180. E por fim, a todo momento o condutor do veículo ele tem que ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Então, nessa parte aqui, já não se trata de uma conduta antes de colocar o veículo. Nesse caso, é uma conduta ao longo, durante todo o trajeto que você esteja no trânsito. Então, dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança é uma infração leve, penalidade multa, e se encontra no artigo 169. Então, nessa primeira parte da aula, nós vimos os artigos 26 ao 28 e aproveitamos e colocamos também a infração correspondente caso não siga essas normas gerais de conduta e circulação que foi mencionada nessa aula. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like aí, se inscreve no canal e compartilhe para que mais pessoas elas possam ter acesso a essas informações. Um forte abraço e até a próxima.